Bom dia, queridos. De todo o coração espero que o seu dia seja bom, apesar de tudo o que está acontecendo no mundo. Queria considerar com você um texto da Palavra de Deus, bastante conhecido por aquelas pessoas que estão habituadas a lerem a Bíblia. É o segundo livro das Crônicas, o capítulo 7, sobretudo o verso 14, mas na verdade começa no verso 11, o texto que nós vamos ler. O capítulo 7 do segundo livro das Crônicas, ele trata do momento em que o templo que Salomão construíra para Deus foi consagrado a Deus. À noite, Deus aparece a Salomão e diz a Salomão assim: eu aceito a casa que você construiu para que nela o meu nome seja adorado e para que nela os sacrifícios me sejam oferecidos. Eu vou fazer mais. Se algum dia eu fechar os céus e não enviar chuva sobre a terra, ou se algum dia eu enviar os gafanhotos que consumam o fruto da terra, ou se algum dia eu enviar a fome, a peste, a praga, a espada sobre a nação, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu o ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu o ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não quero entrar no mérito de o que causou esta pandemia, esta praga, esta peste que se abate sobre a humanidade neste momento. Quero me reportar a situações semelhantes acontecidas no passado e que estão de forma clara, explícita, descritas na Palavra de Deus. Por várias vezes vieram flagelos que se abateram sobre a humanidade como um todo, como ocorreu com o dilúvio, ou flagelos que se abateram sobre uma nação, como aconteceu com o Egito, ou flagelos que se abateram sobre cidades, como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Em todos esses flagelos, o texto sagrado deixa claro que o que causou a vinda da destruição, o que causou a vinda da peste, da praga, da guerra, da fome, do gafanhoto, foi o pecado da humanidade, ou o pecado da nação, ou o pecado daquela cidade. O flagelo veio como consequência do pecado da humanidade, da cidade ou da nação. Convenhamos, queridos, que o pecado é a palavra de ordem da nossa geração. Convenhamos que o pecado se tornou tão pandêmico que ninguém nem nota mais ele, e as coisas são feitas a título de serem normais. Todo mundo faz, e se todo mundo faz, então é normal. Se todo mundo faz, querido, pode ser normal do ponto de vista estatístico, onde normal é o que é mais comum, mas não é normal do ponto de vista de vocação. Nós não fomos criados para levarmos uma vida tão devassa. Nós não fomos criados para levarmos uma vida tão alienada de Deus. Nós não fomos criados
e somos mantidos vivos para vivermos uma vida que ofende a Deus de todas as maneiras. E se formos honestos, temos que reconhecer que do ponto de vista global, o que prevalece é o pecado e não a santidade. Que do ponto de vista global, o que prevalece é o aborrecer-se de Deus, ou ignorar a Deus, ou ofender a Deus, do que a preocupação de agradá-lo, de fazer a vontade dele, de buscar a presença dele. E eu não estou falando isso considerando a humanidade como um todo. Eu estou falando isto considerando o povo que se chama pelo nome de Deus. O povo que se chama pelo nome de Deus. A igreja nunca viveu um momento de tanto afastamento de Deus, um momento de tanta indiferença para com a vontade de Deus, de tanta alienação da palavra de Deus. Os púlpitos nunca estiveram tão desvirtuados do seu papel de anunciar o querer de Deus. O que prevalece é anunciar o querer dos homens, a vitória dos homens, o bem-estar dos homens. O que Deus pensa, o que Deus quer, o que Deus diz, o que Deus manda, isso é coisa do Velho Testamento. Queridos, a palavra de Deus é clara ao dizer que o juízo vem por causa do pecado da humanidade, do pecado da nação, ou do pecado da cidade. Mas a cura vem como decorrência da consagração do povo de Deus, do arrependimento do povo de Deus, da busca por Deus de parte do povo de Deus. Segundo Crônicas 7,14, diz: se eu enviar a fome sobre a terra, se eu enviar a peste sobre a terra, se eu enviar a espada, e o meu povo, Deus não tem expectativas com relação a toda a humanidade. Jesus disse: o mundo jaz no maligno, mas Deus tem expectativas para com o seu povo. Ele disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se as pessoas que se assumem como sendo minhas, se as pessoas que usam o meu nome, se estas pessoas, se este grupo de pessoas se arrepender dos seus maus caminhos, orar, me buscar, se humilhar, se esta parcela da humanidade fizer o seu papel, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Eu sararei a terra. De quebra, sararei toda a humanidade, sararei todas as nações, sararei toda a cidade. De modo, queridos, que o pecado pode vir, o juízo pode vir por causa do pecado coletivo, mas a cura só virá por causa da consagração de uma parcela dessa coletividade. E esta parcela é o povo de Deus. Por que eu digo isso? Sodoma foi destruída por causa do excesso de pecado, mas poderia ter escapado se houvesse um pouco mais de justos dentro da cidade. Os pecadores atraíram a ira, os justos atraem a misericórdia, os justos atraem o perdão, os justos atraem o livramento. Sodoma e Gomorra sumiram do mapa, não porque tinha pecador sobrando, mas porque tinha justo faltando. Queridos, este é um momento em que o povo de Deus precisa se assumir como povo de Deus.
precisa cumprir com todas as recomendações das autoridades de saúde, precisa cumprir a quarentena, precisa cumprir o isolamento social, mas não precisa cumprir o isolamento de Deus. Você não vai ficar em casa 15 dias, 1 mês, 2 meses, sei lá quanto tempo, apenas assistindo Netflix, comendo churrasco ou cuidando de suas próprias coisas. Esse tempo em que estamos confinados em casa é um tempo extremamente propício para a busca de Deus, para a consagração, para se ler a palavra de Deus, para se estar em oração perante Deus, para jejuar, para clamar, para recuperar a nossa condição de povo de Deus. Quando nós recuperarmos a condição de povo de Deus, a misericórdia virá. Quando nós recuperarmos a nossa condição de povo que se chama pelo nome de Deus, o perdão virá, a cura virá para toda a terra. De modo que a cura está não na mão dos médicos, mas a cura está na casa dos justos. Você está nesse grupo, assuma o seu papel. Pare de ficar de frente para uma televisão, para uma churrasqueira ou para um birô e se coloque na presença de Deus. É tempo de reaprender a clamar, reaprender a clamar e a buscar em Deus a cura da nossa terra. Deus te abençoe. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Tenha um bom dia.